Então, no Brasil, a gente tem duas grandes estratégias de rastreio. A primeira delas é a chancelada pelo Ministério da Saúde, que diz que a gente rastreia as pacientes a partir dos 50 anos até os 69, a cada 2 anos com mamografia. Beleza? Essa é a estratégia vigente no SUS. Por outro lado, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, elas pensam diferente. Elas entendem que a gente deve começar a rastrear a partir dos 40 anos e não dos 50, que esse rastreio deve ser anual e não a cada 2 anos. Também utilizando a mamografia. Só que o detalhe é que nessa outra estratégia, se eu atingir 70 anos, mas aí eu ainda tenho uma expectativa de vida maior do que 7 anos, ou seja, é uma idosa rígida, a gente mantém o rastreio, tá? Então existe essa diferença, então dependendo do cenário onde você está atuando, você pode encontrar aí as duas situações. Lembrem também que ultrassom não é exame de rastreio. Ultrassom auxilia no rastreio, auxilia no diagnóstico em pacientes, principalmente jovens, com a mama densa, onde a mamografia perde resolução. E que o autoexame das mamas, ele é importante do ponto de vista de autoconhecimento da mulher, de investigação, de levantar a suspeita da doença. Mas ele não pode ser dito como estratégia de rastreio, porque ele só vai identificar aquelas lesões que já são clinicamente palpáveis. Isso muitas vezes é tardio, tá? Tranquilo. Só que existe um detalhe. O que eu estou falando de rastreio aqui é para a população de risco habitual. São aquelas pacientes que estão dentro do grupo de risco habitual. Mas existem as populações de alto risco para câncer de mama. E para essas populações, o Ministério da Saúde não se posiciona claramente. A gente segue as recomendações aí das outras sociedades. Então, para as populações de alto risco, a gente investiga, né, a gente inicia o rastreio do câncer de mama aos 25 anos com ressonância nuclear magnética e aos 30 anos a gente associa a mamografia de forma que ela faça um exame a cada 6 meses. A periodicidade de ambos é anual, mas aí a gente intercalando os exames, a paciente vai ser rastreada praticamente a cada 6 meses, beleza? Quem são esses grupos de alto risco? Portadores de síndrome genética, principalmente mutação do BRCA1, mutação do BRCA2, ou parentes de primeiro grau dessas pessoas. Aquelas pessoas que têm risco maior do que 20%. Existem vários scores de risco, mas qual é a dica da gente entender que essa paciente tem um risco elevado? É aquela paciente que tem parentes de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos, pacientes que têm múltiplos parentes com câncer de mama, paciente que tem homem na família com câncer de mama, são algumas dicas da história clínica que vão fazer esse risco saltar. Pacientes que sofreram irradiação do tórax quando eram mais jovens. Então, por exemplo, tratou um linfoma na infância ou na adolescência. Então, após 8 anos do tratamento do linfoma, da radioterapia torácica, essa paciente precisa ter o rastreio iniciado, tá? Outras síndromes genéticas e os parentes de primeiro grau dessas síndromes, ou pacientes que já têm lesões prévias, sejam as hiperplasias mamárias, seja paciente com história de câncer de mama ou câncer de ovário, beleza? Então, a gente inicia esse rastreio de alto risco nessa idade que eu disse para vocês, ou 10 anos antes do parente que teve o caso mais jovem da família, desde que não seja antes dos 25 para ressonância, nem antes dos 30 para mamografia, tá bom? Então, pessoal, esse rastreio ele é baseado aí na famosa classificação BIRADS, tá? Então, a gente precisa conhecer o BIRADS adequadamente para a gente poder saber o que a gente vai fazer com as alterações dos exames que a gente vai pedir para o rastreio das pacientes, tá bom? Então, lembrar que existe o BIRADS do ultrassom, existe o BIRADS da mamografia, mas a interpretação basicamente é a mesma, tá? Então, bora lá. O BIRADS 0, pessoal, é aquele onde o exame não é capaz de avaliar corretamente a mama e você precisa complementar com outros exames. Isso acontece muito quando eu solicito uma mamografia de uma paciente jovem. A mama é densa, a mamografia perde resolução, o médico radiologista vai dizer lá BIRADS 0 e você complementa com a ultrassonografia, tá bom? O BIRADS 1 é aquela mama que não tem achado nenhum, é apenas o parênquima mamário normal. Então, você segue com seu plano de rastreio adequado para aquela paciente.
Da mesma forma do BIRADS 2. A diferença é que no BIRADS 2 eu tenho achados benignos. Os achados são benignos. Então, também posso seguir o meu plano de rastreio habitual. Já no BIRADS 3, eu tenho lesões provavelmente benignas. O risco de malignidade aqui é muito baixo. Então, aqui a minha conduta é repetir a cada 6 meses, por 2 a 3 anos, e se houver estabilidade da lesão, a gente volta para o rastreio habitual. Já no BIRADS 4, eu tenho uma gama muito grande de lesões, que podem variar de um risco baixo, 4A, risco moderado, 4B, ou alto risco de câncer, 4C. Mas a conduta é a mesma para todas, é biópsia da mama. Da mesma forma do BIRADS 5. No BIRADS 5 eu tenho um risco muito alto de câncer e também eu vou biopsiar essa mama. O BIRADS 6 é aquela situação onde a paciente já tem câncer de mama e você está fazendo o exame para planejar a cirurgia, para fazer o estadiamento, tá? Então, esse você classifica como BIRADS 6. Então, pessoal, a gente precisa conhecer algumas alterações que são típicas de cada BIRADS para a gente poder fazer uma avaliação adequada desses exames. Então, dentro do BIRADS 2, como alterações características, eu tenho calcificações vasculares, presença de linfonodos intramamários e a chamada calcificação em pipoca, que é muito típica dos fibroadenomas calcificados. Então, esse aqui é o aspecto da calcificação em pipoca, tá? Já no BIRADS 3, pessoal, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter as chamadas microcalcificações isodensas. Então, lembra de isodensas. Tem aí uma densidade parecida com o parênquima mamário, beleza? Então, tá aqui, ó, microcalcificações agrupadas isodensas. Outra coisa que entra no BIRADS 3 e é a alteração que a gente vê com frequência são os nódulos não palpáveis. Então, a paciente no exame físico, você não palpou nódulo, mas na imagem você vai ver esse nódulo e é um nódulo não calcificado, redondo ou ovalado, regular ou levemente lobulado, ou seja, lembra muito um fibroadenoma, principalmente se o eixo for paralelo à pele, tá bom? Então isso entra tudo no BIRADS 3. Já no BIRADS 4, pessoal, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver as microcalcificações não isodensas, que também podem ser chamadas de pleomórficas. Então, aqui, ó, eu tenho microcalcificações que não são isodensas. Outras que podem aparecer são as microcalcificações pontiformes, chamadas em poeira, ou irregulares, em grãos de sal. Aquele nódulo que era um BIRADS 3, se ele for lobulado, irregular, ou se ele for palpável no exame físico, aí ele se torna um BIRADS 4. E se a gente tiver, ó, distorção da arquitetura da mama, tá? Não é um nódulo, é uma distorção da arquitetura da mama. Aí a gente tem também o BIRADS 4. E por último, no BIRADS 5, o que é que a gente tem de lesão? Essa lesão aqui, ó, que é típica do câncer de mama. É um nódulo, tá? Denso, espiculado, tá? E que distorce aqui, ó, a pele da mama. Então, essa é a característica do BIRADS 5, ou também as microcalcificações irregulares e lineares, tá bom?